Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer a análise da carteira do Pedro Henrique, que é um dos membros aqui do canal. A gente vai ver a evolução patrimonial dele e principalmente a carteira de ações, né? Eu quero focar muito mais na seleção de ações feitas, saber se essas ações elas coincidem com os objetivos dele de longo prazo, elas compõem uma carteira sólida e defensiva que vai passar de maneira mais suave pelos ciclos de mercado e o que poderia melhorar nessa alocação de capital, né? Então vou dar algumas dicas importantes, eu tenho certeza que vai ajudar bastante o Pedro Henrique e também você que está começando aí no mundo dos investimentos. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra ou venda de ações, é simplesmente a minha experiência de mais de 7 anos investindo na renda variável. Vou dar uns toques para ele e vamos analisar também algumas ações fora do radar aqui, como a 3tentos, que tem entregado resultados muito sólidos, a SLC Agrícola e a Vamos. Será que vale a pena manter todas essas empresas cíclicas e de crescimento na carteira? Então tudo isso vou bater ponto a ponto com vocês. Para a galera da área de membros, já liberei o acesso aqui no nosso mapa de valor, a síntese da análise de diversas ações interessantes para uma carteira de investimentos de longo prazo, como o preço teto pessoal para aportes, projeção de dividendos e síntese dos resultados. Se você quer ter acesso a esse tipo de material, apenas assinar o canal e falar comigo lá no WhatsApp que eu libero acesso à planilha. Lembrando que esse vídeo tem caráter puramente educacional. A minha intenção é trazer informação relevante sobre o mercado financeiro, postura do investidor de longo prazo, tudo isso para te ajudar a tomar melhores decisões com seus investimentos. Se eu te ajudar, me dá uma moral, deixa a sua inscrição, seu comentário, tudo isso é importante para nós e bora pro vídeo. Pessoal, então o Pedro Henrique é médico, está na casa aí dos seus 30 anos e já tem um patrimônio de R$220 mil investido. Isso aqui é interessante porque agora o próprio patrimônio começa a colaborar com a construção patrimonial, né? Então até os 100 mil é uma caminhada um pouco mais árdua. A partir dos 100 mil reais, o patrimônio começa a gerar uma renda passiva expressiva, né? Contribuído com geração de dividendos ou até mesmo os juros compostos advindos aqui do Tesouro Direto. Tudo isso faz o patrimônio começar a caminhar com as próprias pernas. Porém, esse não é o momento ainda de reduzir os aportes, pelo contrário, né? Tem que aproveitar agora o início da carreira para se concentrar em aumentar os aportes para a partir dos 35, 40 anos conseguir ficar mais tranquilo, né? Com o patrimônio já gerando maior renda passiva. Principalmente considerando a conjuntura atual, na qual nós temos várias ações com bons indicadores fundamentalistas, entregando crescimento de lucros e ainda assim subprecificadas pelo mercado, né? Então essa volatilidade é a melhor amiga do Pedro Henrique, que está na fase inicial de construção patrimonial, né? Então agora tudo que ele quer é comprar ativo de qualidade, pagar barato, já garantindo um dividend yield futuro muito interessante, né? Então esse é um dos pilares da nossa estratégia de investimentos aqui. Pessoal, observando a evolução patrimonial do Pedro Henrique, queria destacar para vocês um fator muito importante para o investidor, que é permanecer comprado em bons ativos, reaplicando os proventos. Vejam que o patrimônio ficou praticamente lateralizado até meados do ano de 2024. E de lá para cá o patrimônio dá um salto com muito ganho de capital nos meses de julho, agosto e setembro. Isso aconteceu principalmente devido a uma forte retomada do Ibov nesses meses. E aqui é importante entender que a gente nunca sabe quando serão as melhores altas, né? Os melhores momentos de retomada do mercado. E permanecer comprado em boas ações, reaplicando os proventos, vai permitir que a sua carteira de investimentos catalise justamente esses principais movimentos, né? Já trouxe alguns estudos mostrando que poucos dias, poucos meses no ano são os grandes responsáveis pelo maior retorno acumulado da sua carteira. Então é importante permanecer comprado em bons ativos. Olhando para a alocação estrutural da carteira, nós temos 70% alocado em ações aqui no Brasil, temos 17,7% no Tesouro Direto, temos 7,5% em fundos de investimento imobiliário, uma pequena posição de 2,5% em criptomoedas e uma pequena posição de 1,2% em renda fixa privada. Galera, na alocação estrutural, ela depende muito do perfil de risco do investidor, né? Para o investidor que tolera mais volatilidade, ele pode ter uma posição maior em bolsa, principalmente considerando que o preço das ações está muito amassado agora, né? Então a alocação majoritária em ações faz sentido no meu ponto de vista. Porém, se você tem um perfil mais conservador, você também não pode descuidar de manter uma posição grande em renda fixa, porque o perfil do investidor ele é soberano, né? Então não adianta você colocar uma posição muito grande em ações se você não vai tolerar essa volatilidade. Eu considero que para uma carteira iniciante, a alocação do Pedro Henrique está boa, apesar de eu não gostar tanto dessa classe de ativos aqui que são os FIIs, né? Prefiro estar mais posicionado em ações, acredito que o retorno acumulado a longo prazo tende a ser superior, mas essa é uma escolha pessoal do investidor. Começando aqui pelas demais classes de ativos. Os fundos de investimento imobiliário vêm sofrendo bastante no cenário atual e aqui na carteira dele tem acumulado um prejuízo de 13,7%. O ciclo de aperto monetário, as instabilidades no setor do agronegócio, tudo isso tem penalizado bastante
essa classe de ativos é uma classe para quem olha para a previsibilidade maior de renda. Temos aqui algumas criptomoedas com Bitcoin e Ethereum com a valorização de 47,3%. Sem dúvida foi um acerto ter comprado lá atrás. São a ponta de especulação da carteira. Alguns investidores gostam de carregar. A gente não sabe o que o Bitcoin pode vir a se tornar no longo prazo. ETFs, ele tem aqui o IVVB11, uma forma de investir indiretamente no mercado americano. Nós temos aqui BDR com o Nubank, uma valorização aqui de 70%, né? Então, sem dúvida, foi uma das ações que mais contribuiu para o crescimento da carteira, pena que é uma posição relativamente pequena. Nós temos aqui uma ponta no Tesouro Nacional, né, com o Tesouro IPCA 2029, Tesouro Selic, Tesouro IPCA 2045 e 2035. Galera, eu não acho ruim ter uma posição em renda fixa, né? Por quê? Porque a gente não sabe o que vem pela frente. Se tivermos maior volatilidade, pelo menos ele tem um caixa aqui para reforçar os aportes e comprar ações de qualidade ainda mais descontadas lá na frente, né? Então todos os grandes investidores, tanto o Barsi, a Louise Barsi, o Warren Buffett, todos eles trabalham com a posição em caixa, justamente para surfar melhor os ciclos de mercado, porque não tem jeito, o mercado vai se comportar de forma cíclica e aqui no fundo você vai querer ter uma posição em caixa para reforçar os seus aportes, comprando excelentes empresas a preços extremamente descontados, né? Então conseguimos comprar em 2022 ações da Itaúsa por menos de R$ 8,00. Por quê? Porque a gente tinha uma pequena posição em caixa que nos permitiu comprar mais de 2.000 ações, né? Então, de fato, ter uma posição em caixa vai permitir que você consiga aproveitar grandes oportunidades, acelerando o seu crescimento patrimonial no longo prazo. Agora vamos atacar o nosso carro-chefe, que são as ações de boas empresas, para nós carregarmos a longo prazo. E aqui temos uma boa seleção por parte do Pedro Henrique, com destaque principal aqui para as ações do Banco do Brasil, a maior posição na carteira com peso de quase 9%. O Banco do Brasil continua muito descontado, houve um certo nível de deterioração na carteira, mas ainda temos margem de segurança aqui para aportes. Na segunda posição nós temos as ações da Vale. A Vale é uma empresa que tem vantagens competitivas a nível global, ela tem um custo de produção muito baixo para entregar um minério com maior concentração de ferro, né? Então isso já coloca ela no topo da prateleira das concorrentes globais. Mas é uma ação que sempre vai performar de acordo com o ciclo do minério, né? Então vai trazer maior volatilidade para a carteira. Então tem que se perguntar, quero manter a Vale na carteira? Nós temos aqui a ação da Engie, que talvez hoje seja uma das melhores elétricas do segmento de geração, uma empresa que entrega bons dividendos, porém houve retração no payout para casa dos 55%. Eu considero que a Engie é uma excelente empresa, porém bem precificada pelo mercado. Entretanto, é uma ação muito defensiva sim para a carteira de investimentos de longo prazo. Na sequência nós temos as ações da 3tentos, que eu considero uma small cap promissora para o longo prazo. Galera, vejam que a 3tentos, diferente da Soja 3, que trabalha apenas com a distribuição de sementes de soja, a 3tentos tem um modelo de negócios mais diversificado, atuando com sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, além de farelo, biodiesel e demais insumos para a cadeia de valor do agronegócio. E o modelo de negócios tem prosperado bem nos últimos anos. Vejam que houve um crescimento de 50% na receita na comparação dos 9 meses de 2023 com 2024, e esse crescimento acontece em todas as linhas de negócio da empresa. E mesmo com o agronegócio sofrendo bastante agora no segundo semestre de 2024, a empresa vem na contramão do setor, entregando crescimento de lucros, margens e EBITDA, mostrando a resiliência do seu modelo de negócios. Então, uma empresa com valor de mercado de apenas 6,9 bilhões de reais, que pode crescer muito aí nos próximos anos, tem entregado o crescimento de lucros, então, sem dúvidas, uma ação que merece manutenção aqui na carteira, apesar de não ser um setor tão perene. Na sequência, nós temos as ações da Itaúsa, sem dúvida, uma das ações mais defensivas no cenário atual. A marca mais valiosa da América Latina está aqui e, além disso, entregando resultados formidáveis, como vem entregando o Banco Itaú. Na sequência, nós temos as ações da WEG, então aqui eu considero uma ação cara, mas quem sou eu para criticar uma ação que só entrega valorização para a carteira, né? Então aqui vai um pouco da escolha do investidor. Na sequência, nós temos as ações da SLC Agrícola, que é uma empresa que eu considero também top de linha no setor, talvez uma das melhores atuando hoje aqui no Brasil, com altos índices de eficiência, apesar de atualmente estar sofrendo bastante devido às intempéries climáticas. Na sequência, BB Seguridade, ação bem defensiva para a carteira também, acho que merecia aumentar a posição aqui, sem dúvida uma das ações que merece aqui aumentar a posição na carteira. Na sequência, nós temos a B3, não é uma ação que eu gosto tanto por ser uma ação de crescimento, né, galera? Entendo que a ação está muito redonda em termos operacionais, mas nós temos aí a perspectiva de um concorrente em território nacional, porém a empresa tem aqui o seu valor sim. Na sequência, nós temos a Vamos, é uma empresa de crescimento também que vem sofrendo bastante, estrutura de capital dela está muito alavancada e ela deve continuar sofrendo com esse ciclo de aperto monetários. Se quer carregar para o longo prazo, eu seguraria aportes até a empresa começar a mostrar retomada de resultados.
Na sequência nós temos a Sanepar, ação bem defensiva que começa a chegar a preços muito interessantes para aportes. Temos aqui a Klabin. Klabin é uma empresa boa, mas que não estaria tão descontada também no patamar de preço atual. Uma pequena posição na Taesa, na Fleury, Banco ABC, Eletrobras, talvez uma das ações também que vai surpreender nos próximos anos. Por fim, nós temos a Tupi e a Neo Energia. Bom, então aqui nós temos 18 empresas para um valor investido de R$ 155 mil. A minha percepção é que nós temos uma quantidade demasiada de ações aqui, né? Eu acho que o investidor ele tem que se concentrar muito mais naquelas posições que ele de fato quer carregar para os próximos 20 a 30 anos. É claro que pode acontecer uma mudança na carteira, mas a decisão de investir ela tem que considerar o carrego a longo prazo, porque é o carrego que remunera o investidor, né? O crescimento do lucro das ações, o maior repasse de proventos, então tudo isso vai gerando aquela explosão de renda passiva a longo prazo. Então meu conselho aqui é colocar essas ações numa planilha e se perguntar por que você gostaria de carregar essa ação específica para os próximos 10, 15, 20 anos, né? O que ela tem de tão especial para estar compondo a sua carteira de investimentos de longo prazo e fazer isso com base em dois tipos de análise, né? Uma análise qualitativa, avaliar a estrutura de negócios, o nível da gestão, a empresa remunera o investidor a longo prazo, então é uma avaliação importante para a empresa que vai ficar muitos anos na sua carteira. E uma análise também quantitativa, será que nos preços atuais essa empresa merece receber aportes? Então muitas vezes você vai ficar aqui alguns meses ou até mesmo anos sem aportar em uma ação e em algum momento durante os ciclos de mercado haverá a oportunidade de você comprar com aquela margem de segurança, né? Principalmente ações com essas vantagens competitivas para proteger o seu patrimônio no longo prazo. Agora eu vou destacar algumas posições da carteira que eu gosto e o porquê. Começando pelo Banco do Brasil, sem dúvida um banco que ainda está muito barato frente aos resultados que vem entregando, né? Então aqui é uma tese de Value Invest. Banco descontado frente ao seu valor intrínseco. É claro que houve uma leve piora nos resultados, a carteira de crédito vem subindo muito forte na inadimplência, então reforçar aos poucos a posição e esperar os próximos resultados, né? Sugiro seguir o preço teto da nossa planilha caso volte a aportar no banco. Na sequência nós temos aqui a Engie, realmente uma empresa muito defensiva para o investidor de longo prazo, mas uma empresa também bem precificada pelo mercado. Eu acho que no setor elétrico nós temos opções com um padrão de qualidade ainda elevado, porém muito mais descontadas. Vou trazer um vídeo nesse final de semana exclusivo para membros destacando essas opções. 3tentos é uma empresa interessante também, uma small cap que ainda pode crescer muito nos próximos anos, está entregando excelentes resultados. Eu acho que não tem necessidade de tirar da carteira, apesar de não ser setor perene. Temos aqui a Itaúsa, sem dúvida uma empresa defensiva, acho que nos R$10 é uma faixa interessante para ir comprando aos poucos. A empresa tem uma bonificação na gaveta e deve entregar um dividend yield de 10% aí no próximo ano. Temos aqui a SLC Agrícola, também não é setor perene, mas gosto muito das operações dessa empresa. Temos a BB Seguridade, gosto muito da BB Seguridade também, é uma ação que poderia crescer um pouco mais na sua carteira devido à sua característica defensiva, né? Então mesmo se nós tivermos aí um ciclo de aperto monetário, a seguradora tende a ser beneficiada com um resultado financeiro muito mais favorável, né? Então vai defender até mesmo se nós tivermos aí uma alta na taxa básica de juros. Sanepar, uma das ações mais defensivas hoje, que está com desconto gigantesco frente ao seu valor intrínseco. Tem os precatórios para serem recebidos no ano que vem, então uma ação para você acompanhar um pouco mais de perto. Por fim, uma das teses controversas, sem dúvida, que as ações da Neo Energia. Porque, pessoal, talvez a Neo Energia seja uma das ações mais descontadas hoje do setor elétrico, tem apresentado crescimento de resultados, não vai pagar bons dividendos agora, mas é uma tese de valorização a longo prazo, né? A empresa vem entregando bons indicadores operacionais, vem entregando crescimento de EBITDA trimestre a trimestre e é uma empresa que pode sim gerar uma excelente valorização a longo prazo. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou venda de ações, é simplesmente um conteúdo educacional com base na minha experiência com mais de 7 anos investindo em ações e tendo um retorno bem acima da média do mercado. Se você quer ter a sua carteira analisada publicamente aqui no canal, considere assinar esse canal por apenas R$ 4,99 e terá acesso a diversos benefícios. Além dessa análise, você recebe também acesso à nossa plataforma exclusiva de análise de ativos, com alguns diferenciais como ROI ajustado ao PVP, fórmula de Graham modificado e também a ferramenta Insiders, que mostra se o controlador está comprando ou vendendo as ações da própria companhia. Além disso, você terá acesso ao nosso mapa de valor, com as principais ações que eu acompanho de perto para possíveis aportes, projeção de dividendos e também síntese do resultado. Por fim, terá acesso também ao nosso grupo do WhatsApp, onde eu trago conteúdo diário com análise de ativos e também fatos relevantes e importantes do mercado. Se fizer sentido para você, fica aí o convite. Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado pelo Pedro Henrique pela confiança e até o próximo vídeo.